O Lula está em Nova York e vai viver um dos momentos mais importantes desse terceiro mandato dele terça-feira, porque ele vai abrir a Assembleia Geral da ONU. É sempre um grandioso compromisso para o presidente brasileiro que, tradicionalmente, abre a Assembleia. E aí, nesse exato momento histórico, a gente tem a guerra da Ucrânia. Uma guerra sobre a qual, não adianta mentir, a posição brasileira é dúbia. Se ser dúbio é do interesse do Brasil, a gente pode discutir. O que não dá para dizer é que a postura não é dúbia. Por que é? E é isso que está em discussão nesse momento. Como vai ficar Lula com Zelensky nessa Assembleia Geral da ONU em Nova York? A informação nova é: eles terão um encontro, um tão postergado encontro. Essa, meu amigo, essa é a notícia do dia. A gente vai chegar lá, vamos falar disso, só que aqui a gente tem que ir explorando o contexto com cuidado, uma coisinha por vez, né? Primeiro, Lula em Nova York, Assembleia Geral da ONU, informações com a Record News. Aí a gente vai se aprofundando aqui, ou vamos nos aprofundando aqui. Tem que usar o português de maneira correta para não decepcionar o Reinaldo Azevedo. Beijo, Reinaldo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já está em solo americano para participar da Assembleia Geral da ONU, que acontece na próxima terça-feira. Essa é a segunda viagem de Lula aos Estados Unidos nesse atual mandato. O presidente chegou ao país após um dia de compromissos em Cuba, na América Central. Lula vai ficar em Nova York até a próxima quinta-feira e vai ter encontros com empresários e lideranças estrangeiras. Empresários e lideranças estrangeiras é o que dava para afirmar sem muitos detalhes naquele momento ali. Ainda não havia muita informação. Agora, já estou te adiantando aqui, Lula vai encontrar Zelensky. Por que isso é importante? Ah, porque ele é o presidente de um país em guerra. Não, é mais do que isso. Saca só essas imagens aqui, ó, da sessão do G7 em Hiroshima, cara. Dá uma olhada nisso aqui, bora pro UOL. Olha lá, ó. Então, o Zelensky participou dessa reunião aí, o Lula também estava lá, olha lá, ó. Tá vendo, ó? O pessoal cerca ali o Zelensky para sair na foto e tal, para cumprimentar o cara, né? E o Lula permanece sentado, ele não participa dessa acolhida, sei lá como definir ali, ó, que o Zelensky acaba recebendo quando entra na sala. Agora ele recebe o cumprimento ali do presidente indiano, né, do premier indiano, Lula ao lado do Biden, olha lá, ó, enterradaço num pedaço de papel, como se, né, nada ali tivesse acontecendo. E, obviamente, naquele exato momento ali, o presidente brasileiro deveria saber das pressões que essas imagens divulgadas mundo afora, né, lhe trariam, né? E foi depois disso que parece que a coisa azedou, né, cara? O Lula chegou a dizer que o governo do Zelensky lá não estava muito interessado na paz, não. Aí o Zelensky respondeu. Tudo a partir daquele momento, tudo a partir daquela imagem ali que eu te mostrei, que é meio que um ponto de virada, se é que há uma virada nessas relações. Talvez seja o ponto assim que a gente percebe, né, o que de fato está acontecendo. Bora lá para a CNN para ver esse momento aí em que o Zelensky espizinhou o Lula um tempinho atrás. O presidente brasileiro foi do próprio líder ucraniano Volodymyr Zelensky, que conversou neste fim de semana com o enviado especial à Ucrânia, Américo Martins. Zelensky disse que Lula deveria ter uma compreensão mais ampla do mundo. Américo Martins estava em um trem deixando o território ucraniano e traz os detalhes todos dessa entrevista com o líder da Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse à CNN Brasil neste domingo que acreditava que o presidente Lula... Essa roupinha verde-oliva aí é meio que um fashion statement, não é não? É uma roupinha para dizer assim, tô em guerra, sou soldado. Hein? É sempre isso, né, rapaz? É tipo um uniforme mesmo. Deveria ter o que ele chamou de uma noção mais ampla do mundo. A CNN Brasil perguntou ao presidente Zelensky sobre as recentes declarações do presidente Lula em relação à guerra na Ucrânia. O presidente Lula disse que acreditava que nem Zelensky e nem o presidente russo Vladimir Putin estavam interessados em discutir a paz. Segundo Lula, neste momento, os dois estavam apenas interessados em vencer a guerra enquanto as pessoas estavam morrendo.
O presidente Zelensky ficou surpreso com as declarações do líder brasileiro e também mostrou uma certa irritação. Além disso, ele disse que era muito triste ver declarações como essa do presidente Lula sendo feitas para a imprensa, porque, segundo ele, isso não ajuda de forma nenhuma as negociações ou atingir a paz. Muito bem, então as informações a respeito da insatisfação de Zelensky com o presidente do Brasil, né? E aí, agora sim, vamos para a Globo News, instalada já em Nova York, esperando o momento aí do discurso do Lula na Assembleia da ONU, né? E nos trazendo essa informação. Lula e Zelensky vão aproveitar essa passagem dos dois aí, de várias outras lideranças mundiais, né, por Nova York, para dar uma conversada aí. Olha só, foi confirmado que o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva vai se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O Itamaraty confirmou essa informação para esse encontro. E ele vai acontecer na quarta-feira, às 4 horas da tarde, neste hotel aqui atrás de mim, que é onde o presidente brasileiro está hospedado. Zelensky deve chegar a Nova York amanhã, terça-feira. Esses horários do presidente ucraniano ainda não estão confirmados. Há uma grande questão de segurança envolvendo a chegada e a vinda dele aos Estados Unidos, mas o encontro com o presidente brasileiro está confirmado. Sobre o horário, informação novíssima. Chegou enquanto eu estava gravando aqui. A gente estava com a Globo News, bora para a CNN, que leva a apuração um pouquinho adiante. Olha lá, ó. Zelensky aceitou o horário para reunião com Lula em Nova York, está informando o Planalto. Então o papo ali era o seguinte, tinham 2 horários disponíveis, que Zelensky pôs para Lula. Aí Lula foi lá e aceitou um deles, é o das 4 da tarde, né? E essa agenda do Lula com o Zelensky compõe um dia muito cheio ali, com várias reuniões, com muitos chefes de Estado. Tem até reunião bilateral com os Estados Unidos, né? E a fala do Lula na Assembleia Geral da ONU é de manhã, na terça-feira de manhã. A gente vai estar acompanhando aqui no Meteoro, deve começar alguma coisa aí perto das 10 horas da manhã. Vamos estar juntinho aqui, acompanhando toda a repercussão ao longo do dia. Vou desmarcar até terapia para acompanhar com vocês. Não devia. Bobagem. Agora vai. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Muito animado, né? Para quem tá pedindo esmola. Você pode ser membro do nosso clube, o Clube do Fim. Fazendo isso, você manda áudios e vídeos que aparecem aqui nos nossos episódios. E mais do que isso, você ajuda a gente a continuar existindo. Porque se depender dos grandes anunciantes brasileiros, que a gente não para de denunciar, desculpa, não quero cair no alto elogio rampeiro, né? Mas assim, se a gente depender desses caras, a gente tá ferrado. A gente tá muito ferrado. Vocês nunca mais faz publi para Nicash, que nunca fizeram. Mas se não fizeram, não faz nunca mais. A verdade mesmo é que a gente faz o protojornalismo mais odiado pelas agências de publicidade do Brasil. Eu vou responder o canal chamado Meteoro Brasil. E ainda tem as nossas posições políticas. Talvez a gente seja aberto demais a respeito delas? O canal Meteoro Brasil, que pra quem não conhece é um panfleto de esquerda. Já viu quanto vídeo o Meteoro Brasil tem falando do Bolsonaro? Pô, é uma função que a gente assumiu, cobrir a política, né? Mas obrigado pelo conselho. Não vou esquecer. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. Como piada. Clica ali, de repente, né? Só pra avaliar. Se puder, né? Toma tua decisão aí de maneira racional e com cuidado. Mas assim, ó, com R$8 você já participa, já manda áudio aqui pra gente e dá uma força danada pra gente não precisar reduzir as atividades. Valeu!